Ao vivo. E aí, meu povo? Boa tarde, né? Encerrar a semana aí do jeito melhor não teria, né? Geografia, meu irmão. Quem tava com saudade aí, tô de volta, né? Tem um novo cenário aqui para vocês, especialmente para vocês, um cenário que remete aí o nosso clima invernoso, né? Como a gente sabe, né? A gente tem muito problema relacionado a esse tipo de temperatura, né, meu povo? Povo, espero que vocês estejam fazendo as tarefas, viu? Mandei as atividades, viu? Depois eu vou querer saber aí as dúvidas. Lembra que eu falei, eu quero interação aí na aula, viu, meu irmão? Teve dúvida, teve pergunta, tem questionamento. Hoje a Ana tá dando aquela força pra gente aqui na aula. Escreve aí. Sei que a gente tem um tempinho de diferença, mas aí lá no finalzinho da aula, aquele esquema de toda sexta. Vou deixar aberto para perguntas, dúvidas, questionamentos, sugestões, né? Se alguém quiser ver algum conteúdo de novo, se quiser que eu repita, é aula normal. A diferença é que eu estou aqui, né, com esse fone gamer e estou distante de vocês, né? Mas é aula normal, meu povo. Não fique encabulado não e vão participar, viu? Hoje eu já vou começar com vocês. E aí, quem tiver com o livro, depois dá uma olhadinha. Espero que quem já tenha observado já traga as suas dúvidas, seus questionamentos. A unidade 3, produzir o espaço geográfico. Só para lembrar, né, na semana passada, na nossa última aula, a gente observou os tipos de projeções cartográficas, a gente observou fusos horários, né? Vale lembrar que no Brasil nós vivenciamos em 4 fusos horários diferentes, e os fusos horários eles têm como ponto de referência os meridianos, beleza, meu povo? E aí, lembrando sempre, o fuso horário, além dele ter como ponto referencial os meridianos, ele parte de uma decisão política, de uma decisão de gestão política. Por que, Caio? Porque se fôssemos seguir a regra 100% à risca dos meridianos, das longitudes, no caso, o que é que poderia acontecer? A nossa escola poderia ser dividida em 2 fusos horários. E aí? Como é que a gente ia trabalhar? Como é que a gente ia organizar? Né? Pensando em uma cidade, já pensou uma cidade entre 2 fusos horários, ou até mesmo 3, como é que essa cidade ia organizar atendimento de saúde, iria organizar atendimentos de escola, bancário, hospitalar, enfim, ia ser uma confusão sem fim, né, meu povo? Por isso que quando a gente fala em fuso horário, sempre lembra, tem como ponto de referência os meridianos, mas além dos meridianos, para definir a hora de um local, eu preciso observar a organização desse local. Quem é que faz isso? No nosso caso, é o governo federal. Beleza, meu povo? Desde outubro de 2013, nós possuímos 4 fusos horários. A maior parte do território do Brasil, incluindo a gente aqui em Fortaleza, estamos no fuso horário -3. Por que esse menos? Porque se a gente observar o meridiano de Greenwich como ponto de referência, que é o nosso ponto de referência principal, nós estamos cerca de 3 horas atrasados em relação ao meridiano de Greenwich. Então, por que a gente está atrasado? Vamos lembrar que a Terra ela tem 2 movimentos em relação ao Sol, especificamente. O movimento de translação, que vai definir as estações do ano, e o movimento de rotação, que define os dias e as noites. Como o meridiano de Greenwich recebe luz solar antes da nossa região, antes de Fortaleza, antes do continente americano, obviamente ele vai ter a hora adiantada. Por isso, como a gente está atrasado, como a gente recebe a iluminação solar depois, é que a gente fala que a gente está no fuso horário -3. Esse -3 é em relação a Greenwich, tá certo? Portanto, se agora a gente tem aí as 15 horas e alguns minutos, que eu já não sei mais quantos minutos são, lá está 3 horas à frente, ou seja, 18 horas e alguns minutos. Beleza, meu povo? Depois eu vou mandar umas questõezinhas aí para casa, né, explicando certinho como é que a gente vai conseguir estabelecer o fuso horário, sendo que se você tem uma oportunidade de dar uma olhada no smartphone, acabar a aula, tiver um tempozinho livre aí no intervalo, tenta atualizar a hora do relógio do smartphone, que aí você vai ver lá a siglazinha GMT, e aí você vai perceber fusos horários diferentes, né? E aí vai ver que a gente está no -3. Beleza, meu povo? Bora começar a aula de hoje? Muito assunto, muita informação. Por isso que eu quero, se tiver dúvida, se tiver pergunta, não entendeu, quer que eu repita,
fala aí no chat, deixa a tua dúvida aí no chat. Se você estiver assistindo essa aula no YouTube, manda a mensagem lá no grupo lá do WhatsApp, que aí na próxima aula a gente já começa tirando essas dúvidas. Vamos embora. Produzir o espaço geográfico, uso e transformação dos recursos naturais. Quando a gente fala recurso natural, o nome já diz o que é, né, meu povo? Alguma coisa que venha da natureza. Algo que utilizamos a natureza. A questão importante é, e que sempre, desde sempre, ai, calma, mas eu sou pequeno, não tenho que estar preocupado com isso, não. Claro que tem, como é que a gente vai conseguir conscientizar as pessoas? Né? Tem que começar desde pequenininho, viu? Precisa observar isso aqui, ó, recursos renováveis e recursos não renováveis. O renovável, como o nome já está falando, é aquele tipo de recurso que, mesmo sendo utilizado, e aí, atenção, tá? Cuidado para não confundir recurso renovável com recurso inesgotável. O recurso renovável, ele se renova, mas para que ele possa se renovar, precisa ainda existir algum tipo de material de onde partir essa renovação. Já o recurso inesgotável, você pode usar de forma constante, sem parar, sem interromper a utilização, que ele sempre vai estar à sua disposição. Tá certo? Cuidado para não confundir. Renovável, se renova, mas pode acabar? Pode acabar. Inesgotável, pode usar à vontade que ele não vai acabar. No caso dos recursos renováveis, se a gente para observar aqui, algumas espécimes vegetais, alguns espécimes animais, água é um recurso renovável, solo é um recurso renovável, tá certo? Fala, Caio, então quer dizer que o solo, eu posso acabar com o solo? Pode acabar com a fertilidade do solo. O processo de desertificação, que é um processo muito grave de utilização do solo até o momento em que ele se torna infértil, é uma forma de acabar com aquele recurso renovável. Você não vai mais conseguir produzir nada naquele solo. Vai virar um grande areal, né? Como a gente fala aqui. A água, se eu utilizar a água de forma desordenada, se não tiver tratamento de esgoto, se eu não ficar atento às formas como eu utilizo a água, pode acabar. Aí, quer dizer que eu, na minha casa, se eu escovar os dentes com a torneira aberta, eu vou acabar com a água do planeta, né? Provavelmente não, mas vamos imaginar aí toda a população do planeta pensando igual a você. E aí? Por isso que é importante, meu povo, o quanto antes a gente ter um pouquinho de consciência. Não precisa ser muito, não. Até porque qual é o sentido de você escovar os dentes e deixar a torneira lá derramando água, né? Não tem muita lógica, não tem um propósito. Tá certo? Fica atento a isso. Recurso renovável. Se renova, mas pode acabar. Recurso inesgotável. Não acaba. E aí o exemplo de recurso inesgotável, Caio. Luz do sol, a luz solar, a força dos ventos, a temperatura interna que vem do nosso planeta, a força das marés, a força das ondas, são recursos inesgotáveis, que por mais que nós possamos utilizar, não vai acabar. Agora, se você realiza uma pesca predatória, se você faz o desmatamento sem fazer o reflorestamento, acaba. Beleza, meu povo? Cuidado para não confundir isso. Não renováveis, aqui já era. Usou, já era. Não vai ter mais a possibilidade de você usar novamente. E aí, muito atenção, porque boa parte dos recursos não renováveis são muito valorizados, justamente por não serem capazes de se utilizar novamente. E aí é que vem de onde vem o carvão mineral, é de onde vem o petróleo, de onde vem o ouro, de onde vem o ferro e outras tantas substâncias não renováveis. Caio, tem como continuar explorando um recurso não renovável, mas que ele ainda exista lá, as reservas, as jazidas, os locais? Tem. Né? A gente vai ver isso mais à frente, mas aí já adiantando para vocês, dando um pouquinho de spoiler aí dos próximos acontecimentos, nós vamos chamar isso de uso sustentável. Você só vai retirar aquilo que você vai usar, você não vai retirar acima da sua necessidade, porque aí se você faz isso, é que nem a pesca predatória.
Se eu não dou a chance dos peixes se reproduzirem, né, e aí eu faço a pesca de forma predatória, não me preocupo se o tamanho do peixe, se está em processo de reprodução, se não existe essa preocupação, eu vou acabar com aquela espécie naquele local. E aí, quando eu for pescar, quando eu for realizar outra atividade, não tem mais, acabou-se. Mesma situação da utilização de petróleo, da utilização de carvão mineral, da utilização do ouro e de outros tantos minerais e recursos não renováveis. Se existir um pensamento em vou usar só o que eu preciso, vou usar só o suficiente, pode ser que a gente prolongue o tempo, né, desse recurso na natureza. Mas sempre lembrando, usou, não tem mais como utilizar novamente. Beleza, meu povo? Eita, demorei aqui, né? Mas é porque a gente tem que ter essa diferença, viu, meu povo? Fica atento, renovável, inesgotável e não renovável. Vamos embora. Deixa eu passar aqui. Trabalho, técnica e tecnologia. Trago aqui para vocês, meu povo, 3 definições. Às vezes a gente escuta tanto falar disso, né, mas não tem a definição. Olha a definição bonitinha aqui, ó. Trabalho é a prática de atividades que envolvem as habilidades físicas e mentais das pessoas, produzindo novos conhecimentos e modificando a natureza. As técnicas incluem o como fazer, ou seja, métodos e instrumentos utilizados na realização de diferentes tarefas. Já a tecnologia envolve a aplicação de conhecimentos científicos no desenvolvimento de máquinas, ferramentas e outros instrumentos com a finalidade de aperfeiçoar as técnicas e diminuir o esforço físico e o tempo destinados à realização das tarefas. Ou seja, meu povo, está tudo interligado, Cal, está tudo interligado. Vamos trazer alguns exemplos, né? Vamos imaginar que não tivessem desenvolvido a tecnologia da internet. Como é que eu estaria levando o meu trabalho? Como é que eu estaria levando essa aula até você? Olha aí. Já que a tecnologia da internet foi desenvolvida e eu estou tendo acesso, e muitos de vocês também têm acesso, como eu faço isso chegar até vocês? Eu faço por meio do meu computador, por meio dos slides que eu preparo, com a ajuda da Ana, que está agora ajudando a gente nesse processo de levar a aula até vocês, de dar uma olhada no chat. Tá vendo como está tudo interligado, meu povo? Ah, cara, mas o trabalho que tu está fazendo, está exercendo alguma habilidade física? Né? A gente está sentado aqui, não está praticando muito exercício, não, mas mentalmente, meu amigo, não para, não. E aí, se eu estou parando para pensar como é que eu vou fazer essa aula, como é que eu vou produzir o slide, quais são as matérias, as imagens que eu vou trazer para vocês, eu estou exercendo meu trabalho, sim. Beleza, povo? Bora continuar, bora. Cidade. Esse conteúdo a gente vai observar, meu povo, diferentes formas de atuação e construção de espaços ao nosso redor. E alguns até meio tanto quanto distantes, tá? Cidade, né, nas paisagens urbanas, predominam os elementos humanos ou culturais. Em geral, há construções próximas umas das outras, ruas, avenidas, pontes, viadutos, movimento intenso de pessoas e veículos, concentração de estabelecimentos comerciais, industriais, hospitais, escolas, bancos e escritórios. Fica atento a esse segundo ponto, hein? Fica atento. Quando eu for lá na frente perguntar diferença de zona urbana e zona rural, a diferença vai estar aqui, ó. Fica atento. Mesmo diferente das outras, umas das outras, as cidades têm características comuns. Né? Se a gente para observar, por exemplo, a cidade de Fortaleza e a cidade de Maracanaú, que é bem aqui vizinho, né, do lado aí, pega na Godofredo aí, é bem pertinho. Logicamente, o tamanho de Fortaleza, o tamanho do território é um pouquinho maior. A população de Fortaleza também é maior, mas as principais atividades que ocorrem nas duas cidades são basicamente as mesmas: comércio, escolas, hospitais, indústrias, e aí Maracanaú leva uma grande vantagem, né, ter um polo industrial em Maracanaú. Mas se a gente para observar, inclusive fica até difícil, né, quando a gente faz o deslocamento ali pela Godofredo, no sentido da Serra, né, no sentido de Maranguape, da região do Maciço, você fica
Ixi, aqui acabou Fortaleza, aqui começou Maracanaú, porque o padrão da Avenida Godofredo ele vai se estender até depois da Ceasa, que já é, e já faz bastante tempo que já é Maracanaú. E aí a gente tem dentro de duas cidades diferentes características praticamente idênticas. As proporções é que vão ser diferentes. Beleza, meu povo? Deixa eu dar continuidade aqui para vocês, ó. Cada vez mais pessoas vivem em cidades. Atualmente, mais da metade da população mundial está nas áreas urbanas e as projeções indicam que cada vez mais pessoas viverão nesses espaços. Essas áreas atraem pessoas por causa das oportunidades de trabalho e de serviço diversificadas que são oferecidas. No entanto, grande parte da população urbana mundial não tem direito à cidade, que é o direito de ter acesso a esses equipamentos e serviços como água encanada, coleta de lixo, transporte de qualidade e outros. Olha aí as diferenças surgindo. Dentro da nossa cidade, dentro mesmo de Fortaleza e seus diversos bairros, podemos dizer que todos nós, eu, vocês aí que estão assistindo, a Ana, todo mundo tem acesso da mesma forma ao que a cidade pode oferecer? A gente pode dizer isso, meu povo? Não, né? Infelizmente não. Será que a gente está levando lá, né? Lembrando da nossa escola, né? Será que a nossa escola, localizada lá na Maraponga e tal, tem na mesma cidade, né? Em Fortaleza, tem as mesmas estruturas ao seu redor comparadas com outras escolas, né? E aí eu posso citar o exemplo de uma escola bem próxima, que é o Provecto, ali na Godofredo. Será que a gente tem as mesmas estruturas? Não tem. E aí, se a gente para observar o nosso redor, provavelmente coleta de lixo é algo que em Fortaleza a grande maioria das pessoas tem acesso. Né? Uma das coisas que a gente menos vai encontrar um problema. Mas água e esgoto encanado, será que todo mundo tem? Será que passa aí pelas nossas casas, vizinha as nossas casas, vizinho lá o colégio? Será que todo mundo tem acesso a isso que é algo tão básico? Transporte, né? Será que hoje, por mais que a gente esteja voltando aí fazendo a reabertura da cidade aos pouquinhos e tal, será que tem ônibus suficiente para todo mundo? Será que todo mundo vai andar confortável, seguro, vai chegar no horário correto? Será que todo mundo tem essa possibilidade? Ou a gente vai chegar no terminal ali da Parangaba e se deparar com filas gigantescas? Ônibus lotados. Alguns desses ônibus demoram bastante até chegar e aí a gente poder continuar nosso deslocamento. Por isso que é importante nós ficarmos atentos, meu povo, justamente a isso. Não é porque eu vivo na mesma cidade que as outras pessoas que eu vou aproveitar os recursos dessa cidade da mesma forma. Alguns destes recursos, às vezes, eu nunca vou ter nem acesso, não vou chegar nem perto de ter essa oportunidade de ter acesso. E aí eu vou dar um exemplo pessoal. Por exemplo, eu moro pertinho, né? Moro aqui no São Cristóvão, no Grande Janguru Sul, pertinho, não é muito distante não. Na minha rua, foi feito um processo de obras da CAGES para poder fazer o encanamento dos esgotos. Só que na rua que passa perpendicularmente à minha casa, isso não foi feito. E aí, Caio, não resolveu. E aí, em períodos assim de chuva, né, períodos mais frios, como a gente está vivenciando desde a segunda-feira, você percebe do ladinho da calçada, e aí a galera que joga bola, por enquanto, não é para estar jogando, não, é para estar dentro de casa, né? Mas galera que vai voltar a jogar bola logo na rua, quando a bola se distancia e vai para pertinho da calçada, meu irmão, que tem lá passando aquele reguinho lá, não posso dizer, né, que tem tratamento de esgoto e que para todo mundo. Vai ter para algumas pessoas. E aí se não atinge as ruas próximas, que é o caso que acontece aqui em casa. Na minha rua, beleza, tá massa, mas nas ruas que não tem, continua o reguinho lá com o esgoto passando e como a minha rua é uma descida, esse reguinho vira e dobra aqui em casa. Não adiantou fazer a obra do esgoto aqui na minha rua. Adiantou, entre aspas, né? Porque resolve o problema da rua, mas eu preciso resolver o problema geral. E são situações, meu povo, básicas,
Né? Como eu falei no comecinho dessa slide, se a gente está percebendo, no caso do Brasil, desde a década de 70, maior parte da população vivendo em zonas urbanas, é necessário existir estrutura para que esse tipo de imagem fique registrado só na história. Seja coisa do passado, não seja coisa do presente, não seja coisa que a gente visualize quando faz qualquer tipo de deslocamento. São situações, né, acesso à moradia, acesso a lazer, são situações que fazem parte da cidade, tá certo, meu povo? E que às vezes nem todo mundo vai ter acesso da mesma maneira. Campo. No campo, meu povo, em geral, as construções são distantes umas das outras, com predomínio de estabelecimentos rurais, como chácaras, sítios e fazendas. A população encontra-se mais dispersa no espaço em relação à cidade. As paisagens do campo também variam de um lugar para outro, mas apresentam elementos comuns que as caracterizam. As grandes diferenças que nós podemos observar, meu povo, em relação à zona urbana e à zona rural, é justamente a quantidade de pessoas. E aí vou lembrar, desde os anos 70, a maior parte da população do Brasil vive em zonas urbanas, vive em cidades, grandes cidades, e aí você tem uma concentração de pessoas, né, o que fica claro quando a gente para observar, terminal, né, em épocas que não havia a pandemia, 6 horas da noite. Meu amigo, você tem noção de quantas pessoas podem ocupar, né, uma mesma plataforma lá no terminal nesses horários de pico, né, que é todo mundo voltando para casa. Nas zonas rurais, no campo, geralmente você não vai ter essa mesma aglomeração, porque o número de habitantes, o número de pessoas é bem menor. Em contrapartida, o tamanho das propriedades em relação às propriedades na cidade, em relação às propriedades nas zonas urbanas, é bem maior. E, como aqui falam, né? São sítios, chácaras, fazendas e outras propriedades que são características do campo. Beleza, meu povo? Caio, no campo pode ter indústria? Pode. No campo pode ter comércio? Pode. Então quer dizer que o campo é cidade? Pode ser considerado cidade? Aí é que está o ponto que a gente precisa observar a diferença, tá, meu povo? Na cidade, o que vai predominar, as atividades que são predominantes e praticamente são as únicas que ocorrem, são atividades relacionadas a comércio, construção civil, indústria, serviços de maneira geral, escolas, segurança, lazer, por aí vai. No campo, você também tem essas atividades? Também tem essas atividades, mas em bem menor proporção. Por isso que aí a gente tem essa diferenciação entre campo e cidade, tá certo, meu povo? Povos originários e produção do espaço. Para observar isso aqui, meu povo, eu vou pedir para vocês aguardar só um pouquinho que eu vou mostrar um materialzinho aqui do nosso site, rapidinho, tá? Fica tranquilo, fica tranquilo. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Calma, tá indo, viu, meu povo? Tá indo, calma aí, calma aí. Pronto. Esse aqui é um materialzinho, né, que a gente tem relacionado ao livro de vocês, um material virtual. E aí, antes de falar dos povos originários, eu quero que vocês possam ver isso aqui, que é um material que tá massa, tá bem interessante. Quando os primeiros humanos... Oi, Ana. 5 minutos. Certo, brigadão. Calma, povo, vai dar tempo, bora. Cerca de 200 mil anos atrás, quando os primeiros humanos começaram a ocupar a superfície terrestre, opa, calma, meu povo, faz parte, tá atualizando aqui, faz parte. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Aqui. Pronto. Quando os primeiros humanos começaram a ocupar a superfície terrestre, se relacionar com a natureza, extraindo dela os recursos necessários para a sobrevivência, começaram a transformar essas paisagens.
Entre 200 mil e 12 mil anos atrás, os primeiros grupos humanos viviam da caça e da coleta de frutos e sementes, utilizavam instrumentos como arcos, flechas, lanças, facas e machados, feitos com madeira, pedra, chifres e ossos de animais. Quando o alimento disponível acabava ou se tornava insuficiente, mudavam-se para outros lugares. As transformações que realizavam nas paisagens eram mínimas e provocavam pouco impacto à natureza. Há 12 mil anos atrás, né? Aqui a ilustração já. Ó, percebam aí, meu povo, já uma organização começando a ficar parecido com a cidade, né? Importantes conquistas ao longo da história, como o domínio do fogo, a domesticação de animais e o cultivo de grãos e sementes contribuíram para que os grupos humanos se fixassem em determinados lugares, principalmente nas proximidades dos rios, onde as terras eram mais férteis. Entre 16 e 6 mil anos atrás, olha aí a diferença, ó, as construções, né, uma estrutura bem diferente, né? A sedentarização, fala cá, que nome estranho. Isso, meu povo, como não houve mais a necessidade de realizar o deslocamento, aí a gente vai dizer que as civilizações deixaram de ser nômades e passaram a ser sedentárias. Tá? Sedentário hoje ganhou um contexto aí de atividade física, do povo fit e tudo, mas sedentário significa dizer que você fixou a sua residência e não tem mais a necessidade de fazer nenhum tipo de deslocamento. Né? Hoje a gente usa relacionado à questão da saúde, né? De fazer exercício, de fazer atividade física. A sedentarização favoreceu o desenvolvimento das primeiras aldeias, que com o tempo originaram as primeiras cidades. Foram criadas novas técnicas e diferentes formas de trabalho, resultando em transformações mais amplas nas paisagens. 250 anos atrás, e aqui a gente já percebe, mudou tudo, né, meu povo, na paisagem, né? Que surgem as primeiras fábricas, a revolução do modelo de produção industrial. E aí, no decorrer de milhares de anos, cidades se desenvolveram ao redor do mundo. Novas tecnologias, como máquinas e locomotivas a vapor, foram criadas na Europa. As primeiras fábricas foram instaladas nas cidades, que se tornaram símbolo das transformações impostas pelos seres humanos à natureza. E hoje, né, meu povo, olha aí que visão enfocada, né, na Malásia. A paisagem de muitas cidades atuais, principalmente as maiores, tem como principal característica a concentração de construções e grande circulação de pessoas e veículos. Houve expansão do chamado modo de vida urbano e avanço das tecnologias de comunicação e de transportes, intensificando as transformações nas paisagens e a conexão entre diversos lugares do mundo. Beleza, meu povo? Trouxe aqui para vocês, para a gente poder ter acesso a esse material show. Vou encaminhar aqui o encerramento, né? Antes de qualquer coisa, fiquem atentos aí às informações, fiquem atentos aí o pessoal que acompanha a aula pelo YouTube, fica atento ao código aí, para não ter perigo de bobear com esse código. Travou, viu, Caio? Travou, Caio. Repete as suas últimas palavras aí. Pronto. Tá certo. Povo, tô encerrando, tá certo? Tivemos problemas técnicos, né? A internet hoje está meio complicada. Pessoal que está assistindo pelo YouTube, fica atento ao código. Pessoal que está assistindo agora, que deixou alguma dúvida, algum questionamento e que quer fazer pergunta e tudo, na próxima aula a gente retoma a partir disso. Vamos interagir e trocar essa ideia, beleza, meu povo? Um abraço forte, o final de semana massa para vocês, se cuidem, só vão para o meio da rua se tiver necessidade, caso contrário, fique em casa, viu, meu povo? Fica atento ao código, olha o código agora, olha. Quem está assistindo no YouTube, o código dessa aula é 6AG de gato 04. 6AG04. Tchau, meu povo. Valeu!